Saúde em dia, vamos que vamos falar sobre saúde então aqui agora, vamos pegar as dicas com as nutricionistas do curso aqui da Unifev. Quem está nos acompanhando com a imagem está vendo aí a Lidiane Tellini, ela que é professora aqui do curso. Esses dias nós falamos sobre a saúde dos rins, né? A gente está aí sempre fazendo alertas sobre a saúde, cuidado com os rins, principalmente com os alimentos agora. Tem alimento que pode ser consumido e tem alimento que deve ser totalmente evitado da dieta. Professora Eissa, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada mais uma vez. Isso mesmo, esses dias a gente veio falar da prevenção, né? E aí, qual alimento realmente para o paciente que ele está perdendo essa função renal que ele tem que evitar? Aí a gente entra nas proteínas. As proteínas são os leites, os ovos, as carnes. Esse, para o paciente que ainda não está em tratamento dialítico, tem que ter uma quantidade recomendada. Aí o ideal é procurar um nutricionista, porque ele vai ter que limitar um pouco esse consumo. Agora, o paciente que começou o tratamento dialítico, aí a gente inverte o jogo, aí a gente vai ter que aumentar esse consumo de proteína. Professora, aí é necessário cuidados também com sódio, potássio? Isso, aí ele vai ter que tomar cuidado também com esses alimentos, porque o sódio ele tem que ser um pouco mais restrito, porque a gente vai ter que restringir também a quantidade de líquido. Então, se eu não restringir a quantidade de sódio e a quantidade até de açúcar, o paciente vai ter mais sede, consequentemente não vai conseguir acompanhar essa restrição de líquido que a gente vai ter que fazer. Sódio e açúcar, então, sal e açúcar, e dá uma evitada quando está no tratamento. Isso, aí não é só o sal e açúcar de adição, a gente tem que lembrar que os alimentos industrializados também são ricos em sódio e açúcar, porque a indústria acaba conservando com esses dois ingredientes, então a gente tem que evitar aí os industrializados. Ter algum tipo de alimento. Para quem está no tratamento, né, a dieta muda, a rotina muda. Isso. E tem algum tipo de alimento que ajuda no tratamento. Não sei se é possível fazer a recuperação, mas pelo menos conter, né, esses problemas, dar uma estancada nessa situação. Sim, tem alguns estudos que mostram que o alho, a cúrcuma, o gengibre, até mesmo o própolis podem estar ajudando aí até na parte inflamatória desses pacientes. E a ingestão de líquidos, professora? Então, deve ser controlada? Como que é? Isso, a gente calcula em torno de 500 ml por dia, mais o quanto o paciente urina. Então, se a gente for pensar, é bem restrito mesmo, porque a gente vai contabilizar leite, café, frutas, sopa, qualquer outro alimento que seja líquido entra nessa conta também. Por isso que é muito importante aí controlar o sal e açúcar, senão o paciente não consegue fazer essa restrição. Aí a gente acaba dando algumas dicas, como escovar o dente, fazer um bochecho com água gelada, comer uma fruta, então deixar uma fruta na geladeira, como maçã e uma uva, ajuda a gente a fazer esse controle dessa ingestão líquida, que é bem restrita, né? Pensar que a gente mora num calor, num país tropical. Atualmente anda bem quente e aí a gente não consegue fazer se não tiver esses cuidados. Nós estamos conversando com a Lidiane Tellini, ela que é docente do curso de nutrição aqui do Unifev. Toda quarta-feira nós temos essas dicas de nutrição. Tem dia que vem a Lidiane, tem dia que vem a Vanessa, tem dia que vem a Letícia. Isso mesmo. Todo mundo preocupado com a sua saúde, preocupado com o seu bem-estar. E se você perdeu alguma dica, vai lá nas nossas redes sociais, Rádio TV Unifev, lá tem todas as dicas que as meninas já passaram para você, passaram aqui no nosso jornal. Também possivelmente deve estar lá no perfil da nutrição, né? Isso, tá Qual lá que é também. Nutrição Unifev. @nutrição Unifev. Isso. Já vai lá, sapeca o dedo lá no botão de curtir e compartilhar também, já segue lá. E lá tem mais dicas também, Sim, né? com certeza. Sempre a gente está postando algumas receitas lá, então se acompanhar a gente lá vai conseguir mudar alguns hábitos também. Legal, para cuidar da sua saúde. E hoje ela está falando sobre esses alimentos aí, o pessoal faz um tratamento né, para recuperação de rim, para cuidado com os rins, alguns alimentos que podem ser comidos, alimentos que devem ser totalmente evitados. A proteína, nesse caso, ela é recomendada, então recomendada. A gente vai pedir para o paciente comer realmente. Isso. No dia a dia, como que deve ser essa alimentação para quem ainda não está fazendo o tratamento, mas, né, tem ali, sempre tem que ficar monitorando,
como que deve ser essa alimentação? Com mais proteína, menos proteína, mais Para quem não, verdura? para quem ainda não está fazendo o tratamento e já tem uma alteração da creatinina, aí a gente precisa restringir essa proteína. Da parte de legumes, verduras, vai ser de acordo com os exames. Se não tiver nenhuma alteração do potássio que a gente fala, o paciente não precisa restringir. Então, tratamento aí conservador, que a gente fala que é antes de entrar em diálise, né? Então, ele vai ter que ter a preocupação com a proteína e a parte de controle da glicemia, que é o açúcar lá no sangue, né? E dessa pressão. Ele precisa pelo menos fazer o controle desses 3 itens para não avançar aí a perda dessa função renal e, consequentemente, acabar levando aí a necessidade de um tratamento dialítico, até mesmo de um transplante renal. A gente sempre fala aqui sobre prevenção, né, professora? E para prevenir, né, problemas com os rins, a alimentação faz toda a diferença, então? Nesse caso, né, faz muita diferença, porque a gente consegue prolongar essa vida antes de entrar em diálise. Então, se o paciente conseguir restringir a proteína de acordo com a recomendação de um nutricionista, porque se eu restringir demais, ele vai perder peso também. Então, por isso que precisa passar no nutricionista para calcular. Certo. Eu consigo permanecer, ele consegue permanecer nesse tratamento por uns bons anos e às vezes nem ter que entrar em um tratamento dialítico. Certo. E na dúvida, procura uma Nutri. Sempre procurar uma Nutri. Acho que é mais seguro aí do que a gente olhar na internet. Não, a internet totalmente fora de questão. Tem que tomar cuidado. Né? Isso, então procura uma nutricionista. Você que não procura só quando a situação complica, digamos assim. Né? Sim, Procura, né, sim. professora? Antes da situação ficar complicada, já vai lá, faz o atendimento. Rápido, simples, né? Sim, eu queria deixar um alerta também para quem já faz tratamento dialítico. A única fruta que é realmente proibida é a carambola. Porque na carambola a gente tem uma substância tóxica que o rim não consegue eliminar. Então não filtra essa substância, acumula lá no corpo. Pode dar somente soluço ou pode vir a matar o paciente. Então essa é proibida no paciente renal crônico. Olha, interessante. Evitar. É proibida, Proibido. essa é proibida. Aliás, alguns municípios, aqui no Noroeste Paulista, tem uma recomendação na banca já da carambola. Pacientes em tratamento dos rins não devem consumir carambola. Já tem uma placa. Se eu não me engano, é Neves Paulista, que eu acho que tem essa lei municipal. Nossa, Agora que não me legal. recordo. Desculpa se eu estiver falando da cidade errada, mas Sim. eu já me recordo ter passado por alguma cidade em que tem. Monte Aprazível também tinha esse alerta. Nos mercados é obrigatório ter. Sim. Sobre a danada da carambola, então. Essa é proibida. É uma fruta só bonitinha, na verdade. Ela é só bonitinha. Na verdade, é um enfeite só ali pro prato, né? A gente deve ter que controlar o consumo dela. E aí, as outras, né? Frutas, verduras e legumes pode comer. Se o paciente tiver que esse potássio controlado, ele vai poder ingerir. Só costumo falar que, assim, na época dos nossos avós, a gente fazia salada de fruta com banana, laranja e mamão. Hoje em dia, o paciente que faz diálise, essas frutas são muito ricas em potássio. Então, essa saladinha lá da vovó não é recomendada. Então, a gente tem que, pelo menos essas 3, escolher qual que vai comer. E se comer uma delas, tem que ficar 2 dias sem comer. Então, eu falo que é a regra do dedo. 1 dia sim e 2 não. Então está aí a dica. E como que muda, né? Muda, né? As coisas Sim, sim. de um lado Antes pro a gente precisa comer e depois a gente tem que controlar um pouquinho mais. E no caso de dúvida, procura uma nutricionista. Professora, muito obrigado pela sua Muito participação. obrigada. Sempre aqui ajudando a gente. E até na próxima quarta. Bom, Daqui até- 15 dias a gente até tá na de próxima volta. quarta-feira estaremos de volta.